hoje, neste momento, fazendo a oração do Divino Espírito Santo para Deus nos domine, principalmente o nosso palestrante. Que ele seja bem-vindo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesmo, no quando de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor, e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então, uma boa noite a todos e todas presentes e também quem nos acompanha de forma virtual. Meu nome é Matheus, queria pedir perdão aí pelo atraso, alguns contratempos que nós tivemos hoje, mas graças a Deus deu tudo certo, nós estamos aqui. Espero conseguir retribuir à altura a responsabilidade, de estar aqui hoje falando. É uma casa que eu gosto muito, tenho muito carinho pelas pessoas que aqui frequentam e fico muito feliz de estar podendo estar aqui mais essa noite com vocês. Então, a gente está estudando o livro Vinha de Luz, a lição 141, O Escudo. É um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel. No início desse livro, Emmanuel sempre traz um trecho do Evangelho, como se fosse, ele pegasse um trecho do Evangelho para nortear a linha de raciocínio que ele expande a partir daquele trecho. E aí eu peço licença a vocês, a gente pega um trecho um pouco maior, porque Emmanuel traz apenas uma frase e a gente precisa entender o contexto em que aquela frase foi dita
para a gente captar melhor, né, a linha de raciocínio de Emmanuel. Então eu trouxe um capítulo maior, a gente vai entrar nele agora para depois a gente entrar no texto, beleza? O trecho que ele traz, né, da carta de Efésios 6, no capítulo 16, 6, item 16. Então eu trouxe do 1 ao 16 para a gente compreender o contexto. E Paulo diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E aqui a gente já faz uma pausa, né? O que são pais no Senhor? Será que ele está falando de pai e mãe genético, aqueles que nos dão a vida? Ou será que pai e mãe no Senhor são os nossos guias espirituais? Pai e mãe no Senhor são os líderes das instituições religiosas? Pai e mãe no Senhor são todas as espécies de liderança com as quais a gente lida no nosso dia a dia? Pai e mãe no Senhor, Jesus não seria uma figura paterna para nós? Então aqui Paulo já vem dizer que a linha de raciocínio dele é um pouco mais profunda, né? E aí ele entra naquele mandamento de Jesus, né? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com a promessa, para que te vá bem e sejas longevo sobre a terra. Ou seja, para a gente ter uma vida física, material, longeva, em paz, prolífera, a gente precisa honrar, né? Honrar aqueles que vieram antes de nós, honrar aqueles que prepararam a seara para que a gente pudesse, enfim, estar aqui. Honrar todos aqueles que organizaram, né, a nossa chegada, inclusive os espíritos, né, que organizaram a nossa encarnação, porque não é à toa que nós estamos aqui, não é à toa que convivemos com quem convivemos, não é à toa que lidamos com quem lidamos, não é à toa que temos a família a qual nós temos. Para vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas educai-os na disciplina e correção do Senhor. Ou seja, aqueles que estão na liderança, né, que a gente possa botar em primeiro lugar, né, o que é mais importante. E o que é mais importante? Não é a lição do Senhor? Então, como que a gente exerce essa liderança? Inclusive aqui no movimento espírita, como a gente exerce a posição que nós estamos, como a gente exerce nossa hierarquia dentro da nossa família, porque todos nós, em diferentes papéis da nossa existência, somos filhos, somos pais, né? Somos comandados, somos comandantes. Então a gente precisa aprender antes de exercitar, né, de deixar essa ideia superior subir a nossa mente, ou de nos revoltar nos momentos em que estamos, entre aspas, cumprindo ordens, né, que nós pensemos qual é o nosso objetivo aqui. O que é mais importante? Porque antes da vida material, o que importa é a vida espiritual. Porque o que mais é a nossa vida material, senão um ensaio para que nós possamos aprender a viver a espiritualidade de fato. Não que a vida material não tenha importância de forma alguma, ela é importante, né? Porém, ela não é a única, ela não é a principal. Já tivemos várias, teremos tantas outras. Porém, isso aqui é um mísero piscar de olhos. O que são 80, 100 anos diante da eternidade, né? Espíritos, não somos eternos, tivemos início, mas somos imortais. Ou seja, nós não teremos fim. Logo, será mesmo que essas dificuldades do nosso dia a dia, quando a gente coloca essa visão da imortalidade que é o ser que nós somos, ela tem de fato esse peso que tantas e tantas vezes nós colocamos sobre as situações? Nós permitimos que essas situações mexam com o nosso interior, tirem a nossa paz, tirem a nossa tranquilidade, roubem de nós aquilo que nós ainda não temos, que é a paciência, que é a tranquilidade, que é a consciência tranquila. Servos, obedecei a vossos senhores carnais com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como ao Cristo. Ou seja, o tempo inteiro nós estamos servindo ao Cristo. Quando estamos desempenhamos um trabalho para uma pessoa que está superior a nós, mas servimos,
ao Cristo. Então a gente não pode nunca tirar isso da nossa mente. Porque quando a gente tira isso da nossa mente, a gente passa a viver uma vida única e exclusivamente material, única e exclusivamente carnal. E a gente acaba por desperdiçar as oportunidades. Por isso, tantas e tantas vezes, ciclos se repetem. E se repetem, se repetem, se repetem infinitamente na nossa vida. Porque a gente passa pela vida carnal sem aproveitar os ensinamentos espirituais que estão no nosso dia a dia. Não servindo como por agradar aos olhos dos homens, senão como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, às vezes nós precisamos ser amargos. Nossa, Mateus, mas tu fala frase dura, ué. Mas não foi assim que Jesus fez? Jesus agradou a todo mundo? Jesus não agradou a todo mundo. Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. E quantas vezes nós, enquanto aqui estamos, nos calamos? Somos omissos? Concordamos com a injustiça? Somos indiferentes com o sofrimento alheio? Pior, contribuímos para acentuar tantas vezes os sofrimentos alheios. Alienados, sem consciência de que esse momento ao qual nós estamos vivendo nada mais é do que um treinamento para que nós possamos expressar a nossa espiritualidade. Então, eu não sou o Mateus Pereira Soares, eu estou o Mateus Pereira Soares. Eu não sou a profissão que eu desempenho, eu estou com essa profissão não ao acaso. Porque se tudo na nossa vida é ferramenta de aprendizado, nós temos a profissão que temos com um objetivo específico. Como o amor cura a multidão de pecados, talvez tenhamos agora a oportunidade de estar trabalhando em função daqueles que em outras oportunidades nós prejudicamos. E isso é a ferramenta de pedagogia divina. Cientes que cada um, em qualquer lugar, fazendo bem, isso receberá do Senhor. Ou seja, escravo, ou seja, livre. Qual precisa ser o nosso ponto focal? Fazer o bem. Por mais que em determinadas situações nós tenhamos que contrariar ordens, nós precisamos bater de frente, porque quando a gente se cala diante do errado, nós somos coparticipantes do errado. Ou seja, escravo ou livre. E aí? O que somos nós? Somos escravos ou somos livres? A escravidão acabou? A escravidão continua aí, né, gente? Disfarçada, né? Com outras vestes, porém, continua. A gente trabalha mais da metade do ano para pagar imposto, né? Então, a escravidão, ela continua de outra forma, né? Ou seja, mas essa escravidão aqui, será que é sobre isso que Paulo está falando? Nós somos completamente livres? O que é liberdade? Liberdade é fazer o que eu quero fazer? Liberdade é fazer o que eu tenho vontade de fazer? A hora que eu quiser fazer? Do jeito que eu quiser fazer? Isso é liberdade? O que é liberdade? Tomei um L uma vez de um espírito na reunião mediúnica com essa pergunta: o que é liberdade? Eu não soube responder. Quanto mais eu tentava dialogar, tentava explicar, mais ele me enrolava. Até que no final o mentor interferiu e disse: a verdadeira liberdade é ter a capacidade de discernir o que é melhor e conseguir executar da melhor forma possível. Isso é liberdade. Nós temos essa capacidade de discernir o que é melhor o tempo todo? Se temos, por que não fazemos o melhor o tempo todo? Somos escravos. Escravos do vício. Escravos do orgulho. Escravos da vaidade, escravos da prepotência, escravos da arrogância. Jesus era livre, porque ele escolheu fazer a vontade de Deus. E o amor é o que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Logo,
se não praticamos o amor ao qual já aprendemos, ainda somos cativos. E vós, senhores, do mesmo modo, fazei a eles, deixando as ameaças, cientes que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que não há acepção de pessoas para ele. O Senhor, o escravo, para Deus, somos todos filhos. Até porque o Senhor de hoje pode ser o escravo de amanhã, e o escravo de hoje pode ser o Senhor de amanhã. Aquele que era o Senhor do nosso orbe, nasceu numa estrebaria, num curral, no meio do esterco. Porque às vezes a coisa é maquiada, né? Mas não, Jesus nasceu numa estrebaria, dentro de um coxo de animais, no meio do esterco, no meio da sujeira. E ele era o rei. Né? Então, por que cargas d'água, tantas vezes a gente se sente melhor do que outras pessoas? Por que nós nos julgamos no direito de acusar, de condenar outras pessoas? Porque com o mesmo rigor com o qual nós acusamos, com o qual nós desprezamos, com o qual nós condenamos, nós seremos acusados, desprezados e condenados. Por quê? É a nossa consciência. Não é Deus que vai nos desprezar, que vai nos condenar, que vai nos julgar. É a nossa própria consciência. E se eu sou arduamente ferrenho com o meu semelhante, quer dizer que isso está em mim. A minha consciência é ferrenha. E se eu julgo com firmeza, eu também serei julgado com firmeza, porque o juiz será o mesmo. Portanto, a gente precisa começar a aprender a olhar para as pessoas como pessoas que erram, que estão feridas tantas vezes, que muitas vezes agem por maldade, mas que amanhã não estarão mais dessa forma. Já pensou se Jesus tivesse olhado para os 12 e não visto o que eles se tornariam? Porque se a gente for pegar, gente, a personalidade dos apóstolos, somos nós. Prepotentes, violentos, negacionistas, ardilosos. Só que Jesus olhava para eles e via o espírito puro que eles iriam se tornar. Jesus olha para a semente e vê a árvore frutificando. Porque ele sabe que tudo isso é processo, que tudo isso é passageiro. Porém, não fechava os olhos. Eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Seja manso como as pombas e astuto como as serpentes. Ou seja, a gente precisa entender que a maldade é astuta. A gente não pode ficar dando bobeira, né? Jesus não nos envia para ser devorado pelos lobos, mas para ensinar aos lobos como ser brando, como ser pacífico, para dar a outra face, para começar a aplicar aquilo que a gente já tem conhecimento. Quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua virtude. Ou seja, o que nos faz forte? Estar no caminho de Jesus. E o que é estar no caminho de Jesus? Estar aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalhando. É isso que é estar no caminho de Jesus? Isso ajuda, com certeza ajuda, né? Mas estar no caminho de Jesus é estar se esforçando para seguir os passos dele. E os passos deles não são dados somente aqui dentro. Os passos deles são dados no nosso dia a dia. Não adianta nada a gente sair daqui, chegar na esquina e estar vibrando em raiva, em ressentimento, em ódio, em vingança. O que adiantou a gente vir? Não adiantou nada. Então, o que faz de nós fortes e o que vai fazer de fato com que a gente transcenda essa vida material para estar do lado de lá muito melhor do que nós entramos nessa vida atual, é nos esforçar para estarmos em comunhão sincera com Cristo.
revestivos da armadura de Deus, para que possais estar adversos às insídias do diabo. Olha a profundidade dessa frase. A armadura de Deus. O que é a armadura? O que é Deus? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Lá em João capítulo 10, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Logo, o que é vestir a armadura de Deus? Amar. Amar indistintamente. Entender que todas as situações que se acometem na nossa vida provêm da inteligência suprema e da causa primária de todas as coisas. Ou seja, às vezes a coisa não vem da forma como nós gostaríamos. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. Porém, qual é o aprendizado que aquela situação vem me trazer? Porque se eu me revolto diante das situações, se eu me revolto diante das dificuldades, eu abro mão da minha armadura. Eu me afasto de caminhar com aquele que me mantém de pé. E aí, quando nós agimos dessa forma, muitas vezes nós nos colocamos em perigo. Nós nos afastamos da fonte. Nós começamos a desviar o nosso coração. E tantas vezes a gente se perde. Por isso, tantas e tantas encarnações, a espiritualidade nos revela isso, né? Em que nós estagnamos. Nós não progredimos. Ou às vezes chegamos do lado de lá com mais débitos do que entramos do lado de cá. Porque muito será cobrado de quem muito foi dado. Então nós estamos tendo a oportunidade. Não que o Espiritismo seja o suprassumo do conhecimento, como tantas e tantas vezes a gente vê isso no movimento espírita sendo dito. Não, não é isso. Não é melhor do que nenhuma outra religião. Porque se Deus é amor, todos nós somos capazes de amar. Inclusive aqueles que não têm religião. Porque o que salva é a caridade. E todos nós somos capazes de ser caridosos. Então, o Espiritismo não é um suprassumo, não está na vanguarda de nada. Agora, o Espiritismo esclarece. Isso nós não temos como negar. O Espiritismo explica as coisas. Isso também nós não temos como negar. E isso facilita com que a gente possa lidar melhor com a vida. Vocês concordam? Então, quando a gente tem essa ferramenta e a gente não aplica, nós seremos cobrados. Por quem? Pela nossa consciência. Porque a nossa consciência vai falar, caramba, olha, você lembra daquela palestra daquele dia tal, que você escutou isso, isso e isso? Olha o que você fez naquela semana. Porque quando a gente desencarnar, vai passar um filme da nossa vida, né? Na nossa mente. E a gente vai ter essa consciência. A gente vai despertar, né? Essa consciência. Que tantas e tantas vezes a gente evita de ouvir. E o que é a insídia do diabo? O que é insídia? Investida. Ataque. O que é as insídias do diabo? Tudo aquilo que nos promove a viver na materialidade nos afasta de viver na espiritualidade. Vocês concordam? Qual que é a função do espiritismo? Não é destruir o materialismo? Ensinar o ser a viver uma vida espiritual na matéria? Logo, aquilo que me afasta de viver a vida espiritual na matéria é um diabo para mim. Diabo nada nada menos quer dizer opositor. E tudo aquilo que se opõe ao meu bem, né, que se opõe à conquista da luz, se torna um diabo para mim. O diabo pode fazer algo conosco se a gente não permitir? Até Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nem Deus tolhe o nosso livre-arbítrio. Logo, as insídias acontecem, porém a gente as aceita se a gente quiser, né? E se a gente é livre para isso para fazer.
Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Já ouviram aquele termo, a carne é fraca? Pois é. Paulo acabou de dizer aqui que não existe isso. Porque a gente não tem que lutar contra a carne. Não é a carne que nos faz fracos. O que nos faz fracos? Os principados e as potestades. O que são principados e potestades? Principados são os príncipes. Potestades são as potências de força. E isso está presente no nosso mundo material. Quantas e quantas vezes nós nos calamos diante da injustiça? Nós não lutamos contra aqueles que espalham o mal, e está lá no livro dos Espíritos. Por que tantas vezes o mal sobrepuja o bem? Por omissão desses. Quando o quiserem, preponderarão. O mal é audacioso, os bons são tímidos. Ou seja, o mundo ainda está da forma como está, porque aqueles que poderiam, que têm esclarecimento e capacidade para levantar a sua voz e fazer o bem, ser visto e ouvido, se calam. Nós nos calamos. Nós não lutamos contra os principados e as potestades no mundo material. E pior, somos espíritos de terceira ordem, certo? Estamos no mundo de provas e expiações, certo? A não ser que alguém já seja o espírito de segunda ordem aqui. Mas eu ainda estou na terceira. Ou seja, nós estamos mais perto do mal ou do bem? Está lá no livro dos Espíritos, né? A descrição, questão número 100. Na descrição dos espíritos de terceira ordem. Propensão ao mal. Ou seja, se a gente não se vigiar, se a gente agir no piloto automático, nós vamos fazer somente o mal, porque é da nossa natureza. Fazer o bem para nós requer um esforço árduo, é uma força ativa. Nós precisamos estar atentos, mudar a natureza dos nossos pensamentos, mudar a natureza das nossas atitudes. Logo, dentro de nós existe um príncipe que é acostumado a viver no orgulho, na vaidade, na prepotência, na violência, porque foram séculos, milênios, vivendo dessa forma. Sucessivas encarnações, alimentando essas atitudes. Basta a gente olhar para aquilo que vem na nossa cabeça. Graças a Deus, hoje, a gente já bota freio, né? Quando alguém pisa no seu carro, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Aquilo ali é o que você fazia ontem. Hoje você já coloca freio. Mas está ali. Quando apertar os botões corretos, aquilo pode vir à tona. Porque quando a virtude já se deu, não se tem pensamento no mal. Quando o pensamento no mal acontece, porém não se transforma em atitude, a virtude está em processo de construção. Quando o pensamento no mal vem e se torna atitude, não existe nem construção de virtude ainda. E aí? Aonde que nós estamos? Somos homens virtuosos ou somos homens viciosos? Então a gente precisa estar atentamente lutando contra esses principados e potestades. Esses são os nossos maiores inimigos. Nós mesmos. O homem velho. Porque esse homem velho, ele é dioturnamente estimulado pelo nosso entorno. A nossa sociedade alimenta esse homem velho o tempo todo. Por isso, além de controlar a gente precisa estar atento ao nosso entorno. Contra os reitores deste mundo tenebroso, contra a espiritualha malfazeja no mundo espiritual. Olha a profundidade disso. O que é o mundo espiritual? Não é o nosso mundo íntimo? Só que dentro desse nosso mundo íntimo, tem toda aquela bagagem que a gente traz lá de trás.
Dentro desse nosso mundo íntimo tem todos os opositores que nós ainda temos, que nós ainda alimentamos, que não querem ver a nossa progressão. E é exatamente aí que eles agem. É exatamente aí que eles buscam nos afastar daquilo que nos faz bem. Daquilo que vai nos iluminar, daquilo que vai nos libertar. Porque eles querem que nós permaneçamos cativos. Portanto, basta soprar a brasa. Está lá no livro Ação e Reação, de André Luiz. Portanto, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e em tudo estar perfeitos. No dia bom é fácil a gente resistir às nossas viciações, não é, gente? E aí quando a gente fala viciação, nós não estamos falando de droga, de álcool, de sexo, só disso não. Isso também, né? Mas quando a gente fala de viciação, a gente fala de orgulho, de vaidade, de prepotência, de egoísmo, de insensibilidade, de violência, de agressividade. Tudo isso são vícios que nós trazemos. E a gente resistir a eles num dia que corre tudo bem, é fácil. Agora, no dia que corre mal, no dia que a gente já acorda com um pneu do carro furado e você é atrasado para o trabalho, ou que você está no trânsito com pressa para poder chegar e sempre aquele carro andando a 20 km por hora entra na sua frente. Né? No dia que tem aquela briga com o cônjuge, no dia que o filho não age como a gente esperava que ele agisse, no dia que alguém no trabalho te cutuca naquele ponto que é essencial, nesse dia é complicado, né? Então, por isso a gente tem que estar sempre revestida da armadura de Deus, a armadura do amor. Por quê? Se eu estou revestido da armadura do amor, o pneu está furado. Uai, vou fazer o quê? Né? Entrou, tomei uma fechada? Ô, meu irmão, você deve estar mais apressado do que eu. Vai com Deus. O irmão no trabalho te cutucou naquele lugar? Nossa, você ainda está precisando me ferir para se sentir forte? Pô, vou rezar por você. Isso é amor, gente. E aí, quando você está vibrando nessa vibração, alguma coisa te atinge? É fácil se manter nela? Não. Não é fácil. Porém, é possível. É possível, né? Tudo é treinamento. Treinamento, né? Tudo é hábito na nossa vida. Qual que é o nosso hábito? Né? O que a gente faz por mais tempo. Então, o que a gente fez por mais tempo durante o tempo, as encarnações passadas? O que a gente faz por mais tempo hoje em dia, no nosso dia a dia? Isso aí vai se tornar hábito, isso aí vai se tornar natural. Né? Porque o nosso cérebro assimila, a nossa mente, na verdade, assimila isso, né? Vai criando um modus operandi. Ficai, pois, firmes, cingindo vossos lombos na verdade e vestindo a couraça da justiça. Cingindo os vossos lombos na verdade, ou seja, protegendo os nossos ombros com a verdade. O que é a verdade? A palavra de Jesus? Ou será que a verdade é a verdade interior? É olhar para nós mesmos e assumir: eu sou assim, eu estou desse jeito. Esse aqui, ó, sou eu. O Karnal tem uma frase muito interessante em que ele fala, né? Ele é careca, para quem não conhece, Leandro Carnal, um filósofo, e que quando ele era mais jovem, as pessoas chamavam ele de careca e ele se sentia ofendido. A partir do momento da vida dele, a experiência foi chegando, por quê? Ele se aceitou da forma como ele é. Então, se alguém chega para ele e chama ele de careca, ele vai olhar para ele e falar assim: olha, sou mesmo, sou careca. Mas se alguém chega para ele e chama ele de cabeludo, ou fala dele alguma coisa que ele não tem, uma característica que não é dele, isso vai ofendê-lo? Por quê? Não faz parte dele, aquela pessoa está viajando na maionese. Por que tantas vezes a gente se ofende? Se sente ofendido? Porque às vezes as pessoas falam para a gente a verdade, que a gente ainda não enxergou sobre nós mesmos, ou que a gente não quer enxergar sobre nós mesmos.
Ou às vezes fala coisa que não é verdade, mas a gente não tem certeza. Porque a gente não se conhece. Então aquilo que vai nos proteger é a verdade. A nossa verdade. É isso que vai nos libertar. Porque quando você tem consciência de fato quem você não espera menos de você e você também não espera mais de você. Porque muitas vezes também a gente se torna carrasco de nós mesmos. A gente exige de nós uma perfeição que nós ainda não temos condição de fazer. Mas por que isso tantas vezes se dá? Por orgulho. Porque a gente não enxerga o tanto de defeito que a gente tem. Porque se a gente soubesse o tanto de defeito que a gente tem, a gente ia entender que não é possível ainda ser perfeito da forma como muitas vezes a gente se exige. E da mesma forma o contrário. Né? Se a gente tivesse total consciência da capacidade que a gente tem, a gente não se calaria tantas vezes diante do equívoco. A gente não se omitiria tantas vezes diante de possibilidades que a gente pode, é capaz de lidar. Porque não existe peso grande em ombro fraco. Ou então Deus não seria justo. Vestindo a couraça da justiça. O que é justiça? Justiça é eu furei o olho dele, ele fura meu olho. Isso é justo, é justo, é justo. Ele furou meu olho, furou o olho dele, justo, empatou, né? Matemática. Só que Deus é filósofo, Deus não é matemático. E por isso, nas 10 leis morais que estão descritas lá no Livro dos Espíritos, a única que é mais de uma palavra é a última, que é justiça, amor e caridade. Não existe justiça sem amor e sem caridade. Não existe caridade sem justiça e sem amor. E o amor é exatamente a junção de tudo isso. Logo, se alguém me fere, eu sou juiz? Não. Com quem que ela vai ter que se acertar? Com a própria consciência. Então, o que é justo diante da injustiça? Reflitamos. E os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Por que os pés? O que são os pés? Não é o que nos move? Ou seja, todos os nossos movimentos de caminhada que sejam em direção da... O que é o Evangelho da paz? Consciência tranquila. O que é felicidade no Livro dos Espíritos? Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Isso é felicidade, gente. Às vezes a gente acha que felicidade é uma coisa tão distante, né? Nossa, eu vou ser feliz quando isso acontecer. Eu vou ser feliz quando eu conseguir fazer aquilo. Eu vou ser feliz quando... Você tem a posse do necessário? Tem. Ou não tem. Sua consciência está tranquila? Por que ela não está tranquila? Porque talvez seja isso que esteja tirando a sua felicidade. Você tem fé no futuro? Porque a gente vai entrar aqui no que é fé. Você tem fé que as coisas vão dar certo? Porque talvez isso esteja tirando a sua paz. Embraçando sobretudo o escudo da fé, com que possais aparar todos os dardos inflamados do maligníssimo. Repetir. Embraçando sobretudo, ou seja, a primeira coisa, o mais importante, é o escudo da fé. E o que é fé? Fé é acreditar? Não. Fé é confiar. É diferente. Eu posso acreditar que Deus existe, mas eu coloco a minha vida nas mãos dele? Então não tem fé. Porque ter fé é dar o passo, muitas vezes no escuro, sem saber se existe o chão ali por baixo. Confiar é isso. É acreditar que uma força maior nos move e que o bem está por trás de todas as coisas. Os dardos inflamados do maligníssimo. Paulo podia ter usado maligno, não podia? Por que ele escolheu colocar no superlativo? Maligníssimo.
ele quis dar a ideia de que é o pior de todos os males. Ou seja, esse príncipe, essa potestade que existe dentro de mim é o maligníssimo. É o maior de todos os males. E a única forma de eu conseguir, de fato, vencê-lo e construir o homem novo é tendo fé. É confiando em Deus e dizendo a verdade. É estar munido do amor e tendo a consciência de quem eu sou de fato. Está aqui a receita para a evolução. Paulo trouxe isso nessa epístola. E aí, Emmanuel, a gente entra no estudo de Emmanuel. Nossa Senhora! Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Ou seja, está nos orientando à luta, mas não é luta física de matar as pessoas. Agora, será uma luta. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos de campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Ou seja, nós estamos indo para a guerra. A gente quer evoluir? A gente quer se libertar? Quer progredir espiritualmente? A gente precisa estar consciente que isso será uma guerra. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Não adianta, gente, a gente querer construir um homem novo se a gente não fizer isso aqui. Porque isso aqui é o que vai preparar o nosso solo. Por maior que seja a qualidade da semente que Jesus tem para plantar no nosso coração, se a gente não fizer isso aqui, a gente não está preparando o solo. E aí o que acontece se a terra não está fértil? Lá na parábola do semeador. O espinho abafa, a semente germina, mas não tem profundidade, morre por causa do sol. As aves que voam, vão lá e comem a semente. Ou seja, não tem frutificação do Evangelho sem preparação de coração. Fertilidade de coração. Não dá para se viver Evangelho de forma superficial. Ou se faz de forma profunda, ou não se faz. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que ele suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo. Recomendou: usemos o escudo da fé acima de todos os elementos da defensiva. Paulo foi um príncipe da sua época, né? Era um doutor da lei, invejado por todo mundo, né? Era objeto de desejo das mulheres, era atleta, falava 3 idiomas, tinha, enfim, era o cara no tempo dele, né? E num dia foi calado por um jovem que ninguém conhecia. Esse jovem falava com o coração de um mestre que havia nascido na Galileia, que era uma região muito desprezada daquela época. E esse jovem calou o grande e forte doutor da lei. Paulo então se transformou num perseguidor daquele ao qual dizia ser mestre daquele jovem. Assassinou o jovem, perdeu a sua esposa. Até que um dia, indo numa cidade para poder matar aquele que havia convertido a sua esposa, também aquele, entre aspas, né, na mente dele, maldito homem, se deu de cara com o tal homem. E ao olhar a envergadura moral e a luz daquele homem, pôs-se de joelhos, cego. A partir dali,
foi apedrejado, ridicularizado, escarnecido, abandonado por todos aqueles que ele amava. Foi apedrejado, barco afundou, tentaram matar ele inúmeras e inúmeras vezes. Suportou todo o mal. Num primeiro momento, dando vazão a ele. Num segundo momento, lutando para não dar mais vazão àquilo que ainda estava dentro dele, porque ele relata isso, que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, o mal ainda estava ali dentro dele. E as insídias do mal ao redor dele, que queriam calá-lo. Lutou contra todos esses adversários. E nos disse que o mais importante para a gente conseguir vencer é a fé. É confiar. É entregar a nossa mão, a nossa vida nas mãos de Deus. E ele dizia, e Deus dizia para eu ir para a esquerda e eu ia para a esquerda, e Deus dizia para eu ir para a direita e eu ia para a direita, Deus dizia para eu ir para cima e eu ia para cima, e chegava lá nada encontrava, mas Deus dizia para eu voltar e eu voltava. E no final da sua jornada ele encerra dizendo, já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Fui crucificado com ele. Ou seja, a vontade de Jesus é maior do que a vontade dele. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dados invisíveis, inflamados no veneno que intoxica o coração. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. Se a gente não está encontrando isso aqui, tem alguma coisa errada. Talvez nós não estejamos sendo profundos da forma como precisamos ser. Porque toda árvore que dá bons frutos leva pedrada. Não quer dizer que a gente precisa ser masoquista, né? Buscar o sofrimento, não é isso. Mas precisamos estar dispostos a incomodar. Porque ser diferente no mundo em que o mal domina vai causar incômodo. E esse incômodo vai gerar ataque. É natural. E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Com isso a gente encerra nossa passagem de hoje, que a gente possa sair daqui mais confiante de que Deus está no leme da nossa vida e que o nosso coração precisa pertencer a Ele, porque isso é o melhor para nós e para todos aqueles que nos cercam. O mundo precisa de amor. Precisamos estar dispostos a amar. Muito obrigado. Boa noite. Agradecer ao Mateus, né, por essas reflexões e que nós passamos essa semana, é um dia de cada vez, a gente trabalhando tudo dentro da gente que foi ouvido hoje, para a gente sair daqui e escutar essa palestra melhor do que a gente é, mas é um dia de cada vez, né, mas que a gente possa amar o nosso próximo e amar nós mesmos. Então, vamos para os passes presenciais e eu desejo a todos uma ótima semana, que a espiritualidade esteja no lar de cada um. Graças a Deus.